Ontem eu recebi uma pergunta numa caixinha no Instagram de uma seguidora que muito provavelmente ela quer começar a escrever um livro e está precisando de uma orientação. A pergunta dela foi a seguinte: eu já tenho o tema, por onde começar a escrever? Veja que ela não me deu muitas informações a respeito do livro. Vamos supor, eu tenho aqui duas hipóteses, tá? Primeira hipótese, vamos supor que o livro dela seja um romance, uma narrativa, uma história. E ela já tem o tema. Então nós temos vários temas universais. Temas como amor, amizade, vingança, traição. Então existem muitos temas por aí. E esses temas se ampliam. Por exemplo, uma traição pode ser traição de um relacionamento amoroso, mas também pode ser uma traição entre familiares, pode ser uma traição corporativa, né, de um chefe, de um subordinado, pode ser uma traição entre amigos. Então o tema é muito amplo. Então, a partir do momento que você já tem um tema da sua história, você já tem a clareza sobre o que você vai escrever. Tudo, qualquer coisinha no seu livro, no caso de uma história, né, vai convergir para aquele tema. Então, vamos fazer de conta que é sobre amor, mas no sentido vou falar sobre um dorama, que eu assisti agora, né, para variar, um dorama. São um homem e uma mulher que tem medo de se entregar a um relacionamento, que tem medo de amar, tem medo de se machucar, tá? Foi um dorama recente, eu terminei de assistir ele ontem. Namorado por assinatura. Namorado por assinatura. Então a protagonista, ela já teve um relacionamento e eles terminaram, né? Ela com o namorado dela. Então ela tem medo de se machucar, ela tem medo de se envolver. Então a frase que é o slogan, digamos assim, o mote principal dessa personagem: para que começar se eu sei que vai acabar? Então seria esse tipo, né, de relacionamento. Então você já tem o tema é o medo de se relacionar, é o medo de se machucar, é o medo é o tema da sua história. Beleza. Então, se você já sabe o tema, você já tem ele delineado, próximo passo: quem são os personagens? Quem é a protagonista ou a protagonista? O que vai acontecer com essa pessoa? O que aconteceu na vida dela para ela ter esse medo? Porque você tem que construir esse personagem ao redor desse medo. Esse medo tem que nortear a vida desse personagem. Todo o ato dele está ligado a esse medo. Porém, como a gente sabe que um personagem ele precisa se transformar, o personagem precisa evoluir, as coisas, o andamento da sua narrativa, as situações na história farão com que esse personagem perca esse medo. A trajetória dele, o desenvolvimento do personagem vai culminar com a perda do medo. E não, Bárbara, eu não quero que ele perca o medo, não. Não, tudo bem, sem problemas. Então você vai ter que decidir isso ao longo da sua história. Ele não vai se desenvolver, o seu personagem não vai ter uma transformação. É uma pena, porque as pessoas leem histórias porque querem ver aquele personagem evoluir, melhorar. Porque o ser humano tem esse desejo, nós temos o desejo de melhorarmos, nós temos o desejo de evoluir. Então, conselho:
faça com que o seu personagem evolua, faça com que o seu personagem se transforme, vá do ponto A até o ponto B. E nessa evolução, nesse meio tempo, situações vão acontecer para que aos poucos ele vá evoluindo. Então, você já tem o tema. Próximo passo, criar o seu personagem. Coisas que aconteceram na vida desse personagem que fizeram com que ele tivesse esse medo e situações que farão com que ele evolua e perca esse medo, se torne uma pessoa corajosa e perca o medo de amar, no caso. Foi isso que aconteceu nesse dorama. A personagem, né, a principal, a protagonista, a heroína da história, ela tinha medo de se relacionar e foi para um serviço de namorado por assinatura. Um namorado virtual, né, uma inteligência artificial com quem ela se relacionava. Porém, nesse meio tempo, um rapaz com quem ela trabalhava se declarou para ela: eu gosto de você. Então aquilo gerou um conflito nela, ela ficou apavorada, porque ela não esperava aquilo. Ela estava confortável no mundinho dela com o namorado virtual. Então aquilo mudou, desestruturou ela totalmente. Poxa, tem uma pessoa real que gosta de mim. E aí? Não sei se vou ou se fico, né? O chamado da aventura, que ele foi o chamado da aventura. Eu quero você, eu quero namorar você. E culminou com, né, o relacionamento deles engatando. Ela perdeu o medo, teve um ponto que ela recuou, né? Coisas que acontecem na jornada do herói. Então, se você já tem o seu tema, próximo passo é você criar o seu protagonista. Agora, vamos supor, né, a segunda hipótese, que seja um livro de não ficção. Né? Vamos supor que você seja uma pessoa ou um profissional, ou um psicólogo, um terapeuta, um advogado, um professor, que você queira falar sobre algo, um tema específico. Foi ano passado ou ano retrasado? 1 ano ou 2 anos atrás, eu escrevi, acho que foi ano passado, no início do ano passado, eu escrevi um livro voltado para professores. Qual era o tema do meu livro? Profissão. Fazer com que professores pudessem almejar outro tipo de profissão fora da escola, né? Então, o título do meu livro era Além da Sala de Aula, para fazer com que professores que já estão cansadas, estressadas da sala de aula, que não aguentam mais esse mundo, né, escolar, possam migrar para uma outra profissão. Então, o tema desse livro era o quê? Mudança de profissão, era mudança de paradigma, para a pessoa poder escolher uma nova profissão, né? É a mudança, encorajando a pessoa a mudar. Eu tive há pouco tempo um mentorado, né? E o livro dele era sobre autoestima. O título do livro, se eu não me engano, é Autoestima Já. Ele era um terapeuta, né? Ele trabalhava com psicanálise, se eu não me engano, e estava terminando a faculdade de psicologia. E o tema dele era autoestima. E beleza, você já tem o seu tema. Então vamos pegar esse caso específico. O tema da pessoa é autoestima. Você já tem o seu tema, autoestima. Você já sabe sobre o que você vai falar. Qual é o próximo passo? Por onde começar a escrever? Meu conselho, para o caso de ser um livro de não ficção, inicie pela sua experiência. Porque normalmente a gente escreve sobre algo que faz parte da nossa vida. Seja profissional, experiência profissional, ou experiência pela qual você já passou mesmo. Então, digamos, esse psicanalista, né, hoje já psicólogo, quando ele escreveu esse livro, ele começou da experiência dele,
do íntimo dele, coisas que ele acrescentou no livro de foro íntimo. Então, ele escreveu sobre a evolução dele, a autoestima dele, que no início da carreira dele era baixa, e ao longo do tempo, ao longo do tempo de estudo dele, de pesquisas, porque o foco dele era melhorar a autoestima dele. Hoje, ele tem um canal no YouTube enorme. Ele ganha dinheiro apenas com a profissão dele de terapeuta. E ganha bem, ganha muito dinheiro. Então, o que ele fez? Foi um relato pessoal. Ele mostrou, através das situações que aconteceram na vida dele, os estudos dele, a caminhada dele, a jornada dele, até ele se tornar uma pessoa com uma autoestima sólida, que fez com que ele tivesse sucesso profissional, amoroso, financeiro. Então, ele mostrou a jornada dele. Então, meu conselho para você, comece com a sua jornada pessoal. Ah, Bárbara, eu não tenho... O meu trabalho, o livro que eu quero escrever, não tem nada a ver comigo. Eu não sou, digamos assim, a persona transformada. Eu não sou o foco desse livro. Esse livro é sobre os meus estudos. Sem problema, não deixa de ser a sua experiência. Fica sendo a sua experiência intelectual, a sua experiência com os seus clientes. Uma outra cliente minha, que ela participou da minha consultoria de escrita, ela é psicanalista e o livro dela foi sobre a transformação dos clientes dela. Teve alguma transformação dela? Agora eu não vou lembrar do tema do livro dela. Não era bem autoestima, não. Agora eu não me recordo. Foi sobre a transformação. Teve alguns trechos da transformação que ela sofreu, que aconteceram com ela, teve situações que aconteceram com ela sim, mas o tema principal foi voltado para os clientes dela. Foi sobre ela, naturalmente, ela usou nomes fictícios, né, para não falar diretamente sobre os clientes, mas ela falou sobre a transformação que aconteceu com os pacientes dela ao longo do tratamento. Então, como as pessoas poderiam evoluir através do tratamento psicoterápico, porém voltada para essa área. E ela cita situações em que as pessoas tiveram evolução, fala um pouco dela, mas ela fala principalmente da experiência com os pacientes dela. Ela fala também sobre teorias psicanalíticas. Então, a experiência que ela colocou ali é a experiência profissional, dela ter atendido as pessoas, dos estudos dela. Então, se você já tem o tema, tá ótimo. Aí você vai analisar o que você pode acrescentar, ou de sua experiência, no caso de não ficção, né? Da sua experiência pessoal ou da sua experiência profissional. Eu acredito que o ponto de partida para você começar a escrever tem que ser aí. Gente, eu estou falando de ponto de partida. Por onde começar? Um livro é um universo. Então, tem muitas coisas ainda por onde você vai passar. Mas, para começar, é isso. Então, fixa nisso. Se você for escrever um romance, né, resumindo tudo que eu falei, vai escrever um romance, já tem o tema? Começa pelo personagem, pela transformação do personagem. Vai escrever não ficção, já tem o tema? Começa pela sua experiência, ou pessoal, ou profissional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi para responder uma pergunta, mas talvez essa pergunta seja a sua também. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, me segue lá no Instagram, @babigarrete, que todos os dias eu estou trazendo coisas novas para você. E se você quiser participar da minha consultoria, se você quiser uma ajuda
para terminar o seu livro ou para começar, vou deixar aqui todos os meus links, é só para você passar uma mensagem para mim que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo.